Calorosas saudações e hoje como interveniente principal temos o homem que é primeiro-ministro, mas também foi o empregado do mês da Remax no mês passado, Luís Montenegro, e a sua vertente imobiliária de raiz fantástica, como podemos ver nos últimos acontecimentos. Ora, o que é fantástico também é quando eu vejo pessoas a dizerem-me: sabes o que é que eu fiz agora? Meti like no teu vídeo e subscrevi o canal. Portanto, metam like e subscrevam para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que podem usar o código SOUSA10 na Prozis, não vos dá casas nem benefícios no ramo imobiliário, mas dá-vos 10% de desconto em vários produtos com o código SOUSA10 quando fizerem compras no site da Prozis, ou então, se quiserem ir lá diretamente, segundo link na descrição. Ora, vamos então ver, porque há novos adiantamentos relativamente à circunstância, à situação de Luís Montenegro, que não abonam muito a favor do atual Primeiro-Ministro. Vamos ver. Há uma contradição do Primeiro-Ministro no caso da empresa criada há 4 anos. A SIC consultou toda a informação pública disponível e confirma-se que se trata de uma imobiliária, ao contrário do que Luís Montenegro tinha garantido. Depois da notícia de que a mulher e os 2 filhos de Luís Montenegro têm uma empresa em que uma das 5 atividades é a compra e venda de bens imobiliários, o gabinete do Primeiro-Ministro informou imediatamente que a empresa não é uma imobiliária, não tem, não teve e não terá qualquer propriedade. Só que há um documento que diz exatamente o contrário. Eu, abaixo assinado... Uma semana depois de Luís Montenegro tomar posse como Primeiro-Ministro, a empresa passou a incluir no objeto social a aquisição para revenda de bens imóveis. A pedido da mulher e dos filhos de Luís Montenegro, agora gerentes da empresa, o objeto social foi alterado a 9 de abril do ano passado. A posse do atual Primeiro-Ministro realizou-se a 2 de abril. Nas alterações efetuadas foram retiradas, por exemplo, as atividades de alojamento local e consultoria de seguros e incluída a gestão de recursos humanos. Mas a atividade possível de compra e venda de bens imobiliários, por vontade da mulher e dos filhos, passou a incluir também a aquisição de imóveis para revenda e manteve no objeto e no código de atividade o arrendamento e a exploração de bens imobiliários próprios ou em locação. Por partes, eu já tinha falado sobre este caso, Luís Montenegro. Se a situação é tão grave como a do Hernani Dias, não me parece. Se a situação é grave, é. Acho que é menos grave do que a do Hernani Dias, porque o Hernani Dias constituiu as empresas imobiliárias que constituiu dias antes de se aprovar a Lei dos Solos. Portanto, indicia claramente, no mínimo, a suspeita que ele possa eventualmente ter constituído essas empresas para benefício próprio, já que ele próprio iria executar a mesma Lei dos Solos, pelo qual estava responsável de legislar e executar. Esse é o primeiro ponto. No caso do Montenegro, há aqui alguns contornos diferentes. Ora, primeiro aspecto. É diferente porque Luís Montenegro tinha esta empresa antes sequer de ser líder do PSD. Ponto 1. Isto é o menos preocupante e o que o pode defender neste caso. Segundo aspecto, passou a empresa para a mulher e para os filhos. Contudo, estando casado em comunhão de adquiridos, sendo a mulher a adquirir o que quer que seja, por inerência, ele próprio também passa a adquirir. Portanto, leva-se aqui a uma questão de conflito de interesses. Eu tenho ouvido alguns políticos a dizer, o Ventura e outros tantos, a dizer que se fala de corrupção aqui. Corrupção e conflito de interesses são coisas diferentes. Em termos formais, pelo que me parece, há claramente, vamos dizer assim, por termo formal, não é propriamente conflito de interesses. Por termos informais e indiretos, se quiserem, claramente parece-me conflito de interesses. Na prática, se quiserem, pela questão dele estar casado em comunhão de adquiridos. Portanto, parece-me preocupante que o Primeiro-Ministro esteja nesta circunstância. Parece-me ainda mais preocupante que o Primeiro-Ministro não venha a público dar justificações. O Chega apresentou uma moção de censura. Se me disserem que eu acho que é justificável uma moção de censura a isto, acho que não e acho que é desadequado e eu explico-vos porquê. E acho que não é muito inteligente da parte do Chega. Primeiro porque o governo cair agora não faria sentido, muito honestamente. Parece-me que também há um pouco manobra, jogo político de distração do facto de o Chega ter tido muitas polémicas nas últimas semanas e isto serve como manobra de distração daquilo que são as suas polémicas. E atenção, está a resultar. Porque se vocês abrirem os telejornais, hoje só se falou
da moção de censura do Chega ao Governo, e como o Luís Montenegro não está a responder. Portanto, é uma estratégia inteligente do André Ventura. Agora, que a intenção do Ventura não é fazer cair o Governo, mas sim desviar atenções, não é? Portanto, sejamos óbvios, isto é a política, é a real política a acontecer, não vamos estar aqui com falinhas mansas, é a realidade. Agora, se eu acho que se justifica a queda do Governo na admissão, acho que não. Até porque a moção de censura é chumbada e eu acho que é mal utilizada. Eu acho que faria muito mais sentido no pós-eleições presidenciais, porque reparem, nós nem podemos ir a eleições 6 meses antes do período de eleições presidenciais, e esse período é daqui a 6 meses, em junho ou julho, portanto nem faria sentido, a meu ver. Agora, que é uma circunstância grave, acho que é, ainda para mais, quando o Luís Montenegro não vem a público dar explicações de nada. Nada. Está resguardado, está no Brasil neste momento, não sei se está na praia ou não, mas tem que vir a público dizer qualquer coisa. Porque é no mínimo duvidoso. E como é no mínimo duvidoso, e são os contribuintes portugueses que lhe pagam o salário para ele estar neste momento no Brasil, ele tem que dar justificações a esses mesmos contribuintes portugueses. Porque é um caso similar, acho que é menos grave do que o do Hernani Dias, mas é similar ao do Hernani Dias, e o Hernani Dias demitiu-se. Portanto, é bom que o Luís Montenegro venha a público dizer qualquer coisa. Mas continuemos. Luís Montenegro fundou a empresa em 2021. Atividade principal, consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão. Nesse ano, faturou 67 mil euros, mas no ano seguinte, quando chegou a líder do PSD, o valor subiu para 415 mil. E até ao final do ano passado, a faturação total atinge 718 mil euros em 3 anos. A 30 de junho de 2022, na véspera de assumir a liderança do partido, Luís Montenegro renunciou ao cargo de gerente da empresa. A renúncia foi publicada a 8 de agosto, o mesmo dia em que também está registado que se desfez da cota que detinha. Dividiu toda a participação pelos 2 filhos, que entretanto se tornaram também gerentes, e pela mulher, que já era gerente e com quem é casado em comunhão de adquiridos. O que é que eu acho que o Luís Montenegro deve fazer para resolver isto? 2 coisas, 2 possibilidades, mais uma extra. A primeira, se eu sou Primeiro-Ministro, vir este vídeo, o meu conselho, não é? Mas o que eu acho que o Primeiro-Ministro devia fazer era, em primeiro lugar, ou alterava o objeto social da empresa, acho que me parece óbvio. Portanto, ao alterar, não resolvia completamente essa circunstância, mas atenuava a coisa. Segunda hipótese, ou vendia a terceiros que não tenham relações familiares ou de amizade. Eu compreendo que não seja do seu interesse porque é uma empresa familiar, mas isso é uma hipótese. E, portanto, aí arrumava por completo o assunto, se a vendesse a terceiros que não conhecesse. E a terceira hipótese era excluir a sociedade. E aqui resolvia o problema. Excluindo a sociedade, aliás, eu disse que eram 2 hipóteses mais uma, na verdade são estas 3 mais uma que eu já vou dizer. Excluindo a sociedade, esta aqui em questão, como é que se chama? Sepumiva, não sei o nome da empresa, mas enfim. Mas excluindo a sociedade em termos de atividade, resolvia o problema. Era uma machadada final, assunto enrumado. E aí até mostrava que, sim senhor, há um problema, há suspeita de... Não há problema nenhum, a gente trata disto. Pronto, sociedade excluída está a andar. Estas 3 soluções, esta mais perentória, as outras mais soft, ajudavam pelo menos, num caso a atenuar, na outra, neste caso final, a resolver. E depois há mais uma coisa que eu acho que o Primeiro-Ministro até podia fazer e até tinha alguma piada. Não sei se vai fazer ou não, mas eu até recomendava, até tinha alguma piada política. Eu lembro-me daquele questionário com o António Costa, quando saíram aquelas notícias de que o PS era só familiares e não sei o quê, como se nunca tivessem sido, mas pronto, na altura saiu a dizer que no PS era só familiares e o governo e tal e não sei o quê. E o Costa fez aquele questionário de 30 e tal perguntas, ou o que era, sobre as vidas dos políticos do governo para saber quais eram as ligações que tinham a nível de família, amigos e não sei o que mais. Ora, eu acho que o Luís Montenegro podia aplicar esse teste, ou um teste similar, ao seu próprio governo e a si próprio. Era uma maneira gira de lidar com a situação. Não é? Já que apoiou António Costa para ir para a presidência do Conselho Europeu, use também o teste que ele utilizou para o governo dele. E não estou a gozar. Quer dizer, eu sou um bocado gozão. Mas vocês percebem, é gozar, mas a falar a sério. Era uma coisa gira de se fazer. Não é? Portanto, dentro destas 3 mais uma soluções, eu acho que alguma coisa tinha que ser feita. O que não deveria ser feito, a meu ver, era não responder aos jornalistas, não dar uma justificação. Eu acho que isso fica muito mal. Fica muito mal. A empresa tem a sede na residência do casal, em Espinho.
A oposição insiste que o Primeiro-Ministro tem de vir a público dar explicações. Certo. O Chega entregou esta manhã a moção de censura que está chumbada à partida. Sem que tenha falado de viva voz nos últimos dias sobre a empresa da família, Luís Montenegro junta-se esta terça-feira ao Presidente da República em Brasília. Até ao final da semana, o Primeiro-Ministro vai estar no Brasil para uma cimeira para a qual leva 11 ministros, mais de metade do governo. Quando por cá se fala de uma moção de censura que o Presidente da República, já do outro lado do Atlântico, quando confrontado com a questão, respondeu ser uma iniciativa partidária e estratégias de partidos. Marcelo disse que não comenta. A estratégia é do Chega e não acompanhada por mais ninguém na oposição. Antes de irmos ao Chega e esta questão da moção de censura, eu acho uma piada ao Presidente da República. Acho uma piada fantástica. O Sr. Presidente da República foi comentador durante 20 anos nas televisões. Veio para o Presidente da República, continuou a ser comentador em part-time. Ou melhor, era comentador e depois era Presidente da República em part-time. Comentava tudo e mais alguma coisa. Até os jogos da seleção, às vezes, na flash interview, lá ia aparecer. Mas isto que tem a ver com a sua governância, não comenta. E quando me diz, eu não tenho nada a ver com as dinâmicas dos partidos, claro que tem. Claro que tem. A função do órgão de soberania da Presidência da República é ser o poder moderador. É moderar uma boa articulação de convivência entre os diferentes poderes. O Parlamento, onde estão os partidos políticos que diz que não quer comentar, o Governo, que está consigo no Brasil, e os tribunais. Portanto, dizer que não tem nada a ver com isso, Sr. Presidente, daqui a um ano se calhar não tem, que já não está aí, mas pelo menos faça só o forcing, é só mais 10 meses. Eu compreendo que se queira ir embora, mas faça um esforço, tente disfarçar, fica-lhe mal. Não leva mal, mas fica-lhe mal. Apesar dos partidos insistirem que o Primeiro-Ministro deve explicações sobre os contornos da empresa. É bom que o Sr. Primeiro-Ministro não espere mais dias para falar sobre um caso que é muito semelhante ao do seu Secretário de Estado que acabou por sair do Governo. Não é bom para a nossa democracia, para a transparência, para a confiança nas instituições que os políticos decidam evitar jornalistas. Claro que não parto com desconfiança em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, era só o que faltava, quer dizer. E por isso é que eu acho que é mesmo importante darem-se essas explicações. O Sr. Primeiro-Ministro deverá, obviamente, fazer essas explicações e deverá definir como fazer essas explicações. Entendemos, no entanto, que não há nenhuma ligação entre a necessidade de explicações e a moção de censura que é apresentada pelo Chega. Eu concordo aqui. Eu concordo com aqui e acho que até, digo-vos mais, até em termos de estratégia política, acho que não é bom para o Chega. Não é bom para o Chega porque eu acho que as moções de censura são para ser aplicadas cirurgicamente. Para atacarem no momento preciso, quando é um momento de grande debilidade. Isto é uma polémica, mas reparem, não é uma polémica zorra. Os casos do Galamba, por exemplo, na altura do governo do Costa, foram 30 vezes pior do que isto, não é? E atenção, isto é mau na mesma. Portanto, vocês sabem que eu não gosto de nivelar por baixo. Agora é preciso compreender o instrumento da moção de censura, que é para também não se banalizar. Porquê? Porque depois chegará a algum ponto, a um determinado ponto, que quando se quiser mesmo aplicar a moção de censura, isso é mais desvalorizado do que deveria ser. O problema não é a moção de censura em si. O problema é ela ser aplicada no momento que eu não creio que tenha a gravidade para tal. Compreendem? É uma coisa diferente. Eu acabo por concordar com a Marisa Matias e com o Pedro Nuno Santos, exceto com o Pedro Nuno Santos, que ele diz que está à espera das justificações, exceto ali uma parte com o Pedro Nuno, quando ele diz eu estou à espera da justificação do Sr. Primeiro-Ministro, mas não desconfio e não sei o quê. Não desconfio, eu desconfio, por isso é que quero a justificação. Se não desconfiasse, não lhe pedia para se justificar aos jornalistas, não é? Não é? Porque é uma coisa... É óbvio, não é? Portanto, claro que desconfia. Eu sei que os políticos têm que mentir às vezes, mas não é preciso tanto. Às vezes pode dizer a verdade. Aqui pode. Faz sentido. O Bloco de Esquerda anunciou que vai votar contra a moção de censura. O PS já tinha esclarecido que mataria a iniciativa do Chega antes de Ventura ter chamado jornalistas à sede do partido para informar que ia dar mais umas horas a Luís Montenegro. Se houver uma explicação para isto, olha, a empresa está aqui em casa por esta razão, por esta e por esta. Faturámos X, mas os clientes são todos estes, nada tem a ver com o Estado, nem com dinheiros públicos. Nós apresentámos moções de censura quando tínhamos uma maioria absoluta no Parlamento. A moção de censura prende-se com isto, e daí o meu alerta ao Presidente da República. Nós não podemos, em matérias como esta,
transigir. O Governo tem de estar presente no Parlamento para um debate que tem de se realizar 3 dias após o pedido ser entregue. Neste caso, sexta-feira. Ao Correio da Manhã, que escreve esta terça-feira que o Primeiro-Ministro contraria as regras do Código de Conduta do Governo, o gabinete de Luís Montenegro respondeu que não há nenhum conflito de interesses e que a empresa nunca celebrou nenhum contrato com entidades públicas. Isso aí muda a circunstância, não é? Mas isso é preciso ser verificado. Porque eu digo-vos uma coisa, eu não me importo que um Primeiro-Ministro tenha negócios. Eu gosto de ter pessoas empreendedoras a trabalhar na política. Aliás, eu acho que faz falta. E eu acho que isso até é um lado bom do Montenegro. E das pessoas que trabalham e têm os seus negócios, porque são os negócios que fazem o país andar para a frente, não são os políticos. Portanto, o Montenegro, por exemplo, fazia mais o país a andar para a frente quando era empresário, quando era empreendedor, do que a ser Primeiro-Ministro. Porque ele, a ser empresário ou empreendedor, criava riqueza. Agora acumula riqueza dos impostos dos outros. Que é diferente. Ora, isto para dizer o quê? O Luís Montenegro tem que dizer o que é que se passa. Porque se efetivamente for uma coisa grave, aí sim, no posterior a isto tudo, se for efetivamente um escândalo gravíssimo, talvez aí se aplique a moção de censura. Agora, sem se saber os contornos, sem a justificação ainda, parece-me ser demais e desajustado. Até porque o Luís Montenegro tem que dizer o que é que se passou. Até lá. Vamos esperar. Agora, que não abona muito a favor da imagem do Primeiro-Ministro estar calado, não abona nada. Nada, nada, nada. Nada mesmo. Portanto, gostava que viesse a público dar o seu parecer. Eu e muitos portugueses. Bom, ficamos por aqui, meus amigos. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.